super dica de física para vocês. Essas aulas, gente, são direcionadas especialmente aí para os nossos alunos do terceiro ano da ETE Clóvis Nogueira Alves, aqui em Sartalhada. Mas você que é vestibulando, que vai fazer o Enem, que está se preparando, que gosta de física, que gosta de matemática, fica à vontade, assista a aula. Se você gostar, pode dar um like, compartilhe nas redes sociais e ative o sininho para você receber também as notificações, beleza? Vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre esse conteúdo super interessante. Olha só, o que são linhas de força? Na nossa aula anterior, nós trabalhamos a ideia de campo elétrico. As linhas de força são uma forma gráfica de você representar o campo elétrico. O que é que nós precisamos saber? Vamos lá. O campo elétrico ele é graficamente representado mediante essas linhas de força, que na verdade são linhas de campo, né? A gente usa esse termo, linhas de força, mas na verdade são linhas de campo. Vê só. Vamos ver aqui a primeira situação, né? Gente, uma coisa interessante para você perceber é o seguinte: um cara chamado Faraday, ele fez alguns experimentos e ele verificou o comportamento do vetor campo elétrico, dessas linhas de forças, nas cargas positivas e negativas. Olha só o que acontece. Vamos lá. Imagine que aqui você tem uma carga positiva e aqui você tem uma carga negativa. O Faraday percebeu que essas linhas de campo elas saíam das cargas positivas e entravam nas cargas negativas. Saía das positivas e entrava nas negativas, né? Olha só que interessante, né? Saindo da positiva e entrando nas negativas. Esse foi o comportamento dessas linhas de força que foi verificado pelo Faraday. Então, sempre que você estiver analisando questão de campo elétrico, você tem que entender isso. Que, no caso das cargas positivas, as linhas de campo saem das cargas positivas. E no caso de cargas negativas, as linhas de campo entram nas cargas negativas. Olha só um exemplo aqui bem interessante. Vamos lá. Imagine que aqui você tenha um condutor esférico e esse condutor esférico ele seja carregado positivamente, certo? E aqui você tem um ponto no espaço e nesse ponto no espaço está compreendido uma região de campo, certo? Eu estou garantindo para você que aqui nesse pontinho tem uma região de campo. O que é que vai acontecer, por exemplo, se você soltar aqui uma carguinha teste, uma carga de prova? Vamos entender. Olha só. Se eu colocar aqui uma carguinha de prova, tem duas possibilidades para isso. Vamos colocar aqui uma carregada positivamente. O que é que vai acontecer? Aqui nós vamos ter uma força, né? Essa força elétrica vai ser de quê? Vai ser uma força de repulsão, porque as cargas possuem sinais iguais. E nessa carga vai existir um campo. Agora, esse campo, ele está na mesma direção e no mesmo sentido da força ou em sentidos e direções diferentes? E aí? Você tem que saber, ó, que quem cria o campo é essa carga aqui. Então, se essa carga cria o campo e ela é uma carga positiva, em relação às cargas positivas, as linhas de campo estão saindo das cargas positivas. Então, o campo que atua sobre essa carga está na mesma direção e no mesmo sentido do vetor força, tá? Outra situação aqui poderia ser o seguinte: imagina, né? Aqui, a mesma carga, o mesmo corpo carregado positivamente com a carga mais Qzão. E aqui nós temos no espaço, essa região aqui, esse pontinho no espaço. E nesse ponto eu vou colocar uma carga de prova. E essa carga de prova vai ser uma carga agora negativa. E eu quero saber, então, o sentido da força e do campo. O que vai acontecer? Vamos lá. Pessoal, como essas cargas possuem sinais diferentes, sinais contrários, isso quer dizer que a força que vai existir aqui é uma força elétrica de quê, pessoal? De atração, né? Vai ser uma força de atração. Porém, olha só que interessante. As linhas de campo que são originadas por essa carga aqui é um campo de quê? De afastamento, né? Cargas positivas criam um campo de afastamento. Observa que dessa carga as linhas de força estão saindo.
Então aqui ó, atua um campo de afastamento. Então observa que nessa situação o vetor campo e o vetor força possuem sentidos opostos, né? Aqui elas possuem o mesmo sentido. Interessante, né? Olha só, em relação à força, né? A força que atua também aqui é uma força de repulsão, né? Só lembrando, e a força que vai atuar aqui vai ser uma força de atração. Então assim, são exemplos bem interessantes para você conseguir associar, conseguir entender esse modelo, tá? Olha só, lembre que a ideia de força para você analisar é bem básica. Basta você analisar o sinal das duas cargas. Sinais iguais, a força é de repulsão. Elas estão se afastando. Essa vem para cá e essa vai para lá. Cargas de sinais. Cargas de sinais iguais se afastam, né? Cargas de sinais diferentes, elas vão se atrair. Não é isso que vai acontecer? Então aqui, ó, elas vão se aproximar. Agora, observe que em relação ao sentido do campo, vai depender de quê? Do sinal da carga que cria o campo. Então, como essa carga é positiva, o campo vai ser de afastamento nas duas situações. Beleza, pessoal? Então tá aqui. Esse aqui é o primeiro caso, né? É um caso que eu acho interessante da gente analisar. Tem muitas questões aí que envolvem esse conceito. O segundo caso é o seguinte. Olha só o segundo caso. Imagina agora que essa carga que gera esse campo seja uma carga negativa. Beleza? E aqui nessa região do espaço, eu vou colocar uma carguinha de prova. E essa carguinha de prova ela vai estar carregada positivamente. Mais Qzinho. E aí? A primeira coisa que você vai colocar aí vai ser a força elétrica. Vem comigo, vamos lá. Cargas elétricas de sinais diferentes. A força de quê? De atração, isso mesmo. Então, essa carguinha de prova, ela vai ser atraída, né? Ela vai ser atraída por essa carga menos Q, menos Qzão, né? Então aqui você tem uma força de atração. Observa que em relação ao campo, as linhas de força, o que vai acontecer? Cargas negativas, o campo é de quê, gente? De aproximação. As linhas de força entram na carga. Então aqui você vai ter um campo de aproximação. Olha que interessante, um campo de aproximação. Se a gente for analisar agora esse outro caso, aqui novamente você vai ter uma carga Qzão negativa. E em um ponto do espaço, eu vou colocar uma carguinha menos Qzinho, certo? Observa que como os sinais são iguais, a força vai ser de repulsão. Força elétrica de repulsão, força elétrica de repulsão. Mas devido a essa carga que cria o campo ser negativa, as linhas de força elas vão ser de quê? De aproximação, tá? Então assim, lembrem sempre disso, pessoal. Cuidado, pode parecer um pouquinho confuso, mas se você pegar a ideia aí, você vai perceber que na verdade é bem simples. A força depende de quê? A força você aprendeu primeiro. De que depende da força? Do sinal das cargas. Cargas de sinais iguais, força de repulsão, ó. Estão se afastando. Cargas de sinais diferentes, a força de atração. Aqui é a mesma coisa, ó. Cargas de sinais diferentes, a força de aproximação. Né? Força de atração. Cargas de sinais iguais, a força de repulsão. Agora, observe que o campo depende de quê? Da carga criadora desse campo. Como aqui essa carga é positiva, o vetor campo ele se manteve sempre, ó, sendo de quê? De afastamento, sempre se afastando. Porque Faraday falou que cargas positivas elas criam um campo de afastamento, né? Observa que quando essa carga criou esse campo aqui, que é um campo criado por uma carga negativa, o vetor campo foi de quê? Nas duas situações? De aproximação. Porque se a carga for negativa, as linhas de campo entram nas cargas negativas, tá? Então o campo vai ser de aproximação. Então esse aí é um detalhe bem interessante, tá? Para a gente conhecer. As questões perguntam sobre isso, beleza? Gente, vê só. O que mais que a gente pode pontuar aqui? Né? Isso aqui é bem interessante, essa observação. Cuida com isso, é bem importante. Outra coisa importante para a gente discutir também aqui é o seguinte. Olha só, as linhas de campo, gente, elas vão se orientar de acordo com o vetor campo elétrico.
essa linha de campo, ela é sempre tangente a cada vetor campo elétrico em cada um dos pontos dessa linha. Por exemplo, aqui você tem uma linha de força. Vamos colocar assim. Essa linha de força, essa linha de campo, ela possui vários vetores campo elétrico. E esses vetores eles são tangentes a essa linha, em cada um dos pontos. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui um ponto P1, um ponto P2 e um ponto P3. Em cada um desses pontos, nós vamos colocar um vetor campo elétrico. Esse vetor, ele é tangente, ele tangencia essa linha em cada um dos pontos. Ele toca nessa linha em cada um desses pontos, tá? É isso que você precisa saber inicialmente sobre esses vetores campo. Ele é tangente às linhas de força em cada um dos seus pontos. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Olha, tem mais duas observações que eu quero colocar aqui para vocês. Vamos fazer aqui uma terceira observação. Vamos lá. Ó, imagine uma situação dessa. Aqui você tem linhas de campo, várias linhas de campo. E aqui você encontra, né, várias linhas de campo. Você vai encontrar dois pontos, que vai ser um ponto A e aqui você vai encontrar um ponto B. Então eu tenho linhas de campo e dois pontos, um ponto A e um ponto B que eu vou analisar. Nós sabemos, gente, que o vetor campo ele tangencia cada uma dessas linhas nos seus pontos. A pergunta é a seguinte: é possível saber onde existe uma intensidade maior para esse campo? Sim, é possível. É justamente sobre isso que as questões vão te perguntar. Olha só. Aqui você vai ter um vetor A e aqui eu vou ter um vetor B. Vocês estão percebendo que o tamanho dessa flechinha aqui em B é maior do que a flechinha em A? Vocês estão percebendo isso? E vocês que já estudaram vetores, vocês sabem que o tamanho dessa flechinha está associado com o seu módulo. Isso mesmo. Tiago, mas me diga uma coisa, por que a intensidade do campo em B é maior do que a intensidade do campo em A? E como é que eu vou saber isso? Tá? Como é que você pode determinar isso? Gente, isso é determinado, sabe quando? Onde existe maior concentração de linhas, observe que aqui em B tem mais linhas próximas, né? Essa linha está mais próxima de B do que essa está mais próxima de A ou essa. Então, onde tiver maior concentração de linhas, onde tiver mais linhas próximas, isso quer dizer que a intensidade do vetor campo é maior, tá? Então, é por isso que a gente consegue determinar que esse campo em B é maior do que o campo em A. Isso aqui é interessante. Como é que eu sei mesmo? Eu sei devido à concentração de linhas. Maior concentração de linhas, o campo possui uma maior intensidade. Beleza? Vamos lá. Gente, existe aqui agora uma quarta situação. Né? Como essa situação aqui. Imagine que você tenha duas placas metálicas que estão dispostas paralelamente e elas estão eletrizadas com sinais opostos. Essa aqui está eletrizada positivamente e essa aqui está eletrizada negativamente, né? Uma positiva e outra negativa. A distância entre elas é desprezível em relação às suas dimensões. Então, pense nisso. Essa distância entre elas é desprezível em relação às suas dimensões, em relação ao tamanho das placas. Quando isso acontece, pessoal, sabe o que você vai ver aqui? Olha só, essa carga está carregada positivamente, tá? Está carregada positivamente. E essa está carregada negativamente. Olha só que legal. Isso quer dizer, gente, que as linhas de força, as linhas de campo, elas vão sair da positiva e vão para onde? Entrar na negativa. É isso que vai acontecer. Saindo da positiva e entrando na negativa. Observe que essas linhas de campo, elas são paralelas e igualmente espaçadas. E dessa maneira a gente chama isso aqui, ó, de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, tá? É quando você tem as linhas de campo paralelas igualmente espaçadas. E aí tem um detalhe interessante. Tiago, se você analisar dois pontos aqui, esse ponto A e esse ponto B,
Me diga uma coisa, a gente já sabe, né, que o vetor campo ele é tangente à trajetória, que você tem um campo em A, ele é tangente às linhas, né? E aqui você tem um campo em B. Qual é o campo que tem maior intensidade? Gente, quando o campo elétrico é uniforme, a intensidade do vetor campo, o seu módulo, ele é igual em todos os pontos, tá? Isso é uma característica do campo elétrico uniforme, beleza? Até aí tudo bem? Então é isso, pessoal. Tem ainda um outro caso, né? Um caso 5, eu vou até colocar aqui, ó, só uma observação bem interessante. Esse aqui vai ser o último caso que nós vamos analisar, vai ser o 5º. Olha só, nota que nesse exemplo eu falei o que para vocês? Eu tenho duas placas dispostas paralelamente, certo? Carregadas com sinais opostos, e a distância entre elas é desprezível em relação às suas dimensões, ao seu tamanho. Imagine que de repente você tem essas mesmas placas dispostas paralelamente, porém imagine que essa distância agora aqui que eu esteja analisando entre elas seja maior, não seja desprezível em relação às suas dimensões. E aí, Thiago, o que vai acontecer agora? Gente, quando você analisar esse tipo de situação em que essa distância entre elas não puder ser desprezada, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, você tem aqui, essa está carregada positivamente e essa está carregada negativamente. Ela será uniforme apenas no meio, né? Isso aqui é interessante. Ela vai ser uniforme apenas no centro. Olha que interessante. Apenas no centro ela vai ser uniforme. Nessas partes aqui mais inferiores ela vai fazer essa curva, tá? Então assim, por mais que sejam dois exemplos parecidos, lembra que aqui, ó, essa distância entre elas pode ser desprezada, mas aqui, ó, essa distância ela não pode ser desprezada, tá ok? Galera, essa foi a nossa aula sobre linhas de força ou linhas de campo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E na próxima aula a gente volta para trabalhar mais um tópico aí, para te ajudar nesse estudo tão interessante da eletrostática. Valeu, galera!